Matriz energética mundial. Desde os primórdios de sua história, o ser humano usa a energia para realizar suas tarefas. Já na pré-história, o uso da força animal serviu como fonte de energia para arar as terras e também para o transporte. Com o domínio do fogo, há pelo menos 200 mil anos, surgiu a primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano para a consumação de suas necessidades, como cozinhar, se aquecer e se proteger. Nos últimos séculos, porém, os progressos técnicos levaram ao uso de fontes energéticas. Entretanto, foi no século XVIII, com a Revolução Industrial, que ocorreu uma mudança radical no setor energético. Desde então, novas máquinas e equipamentos foram introduzidos ao sistema produtivo, o que ampliou significativamente a demanda por energia. O petróleo é um hidrocarboneto e sua origem é orgânica, formada pela decomposição de micro-organismos que se acumularam no fundo de antigos ambientes aquáticos. Desde o surgimento das primeiras indústrias petroquímicas no início do século XX, o petróleo passou a ser muito utilizado e atualmente responde por cerca de 33% da matriz energética mundial. A qualidade do petróleo encontrado em jazida varia conforme suas propriedades física-químicas e poder calorífico. Já o petróleo de maior aplicação comercial, também chamado como petróleo leve, é processado com maior facilidade nas refinarias pelo fato de ser formado por cadeias de carbono pequena. Já o de menor uso comercial, ao contrário, também chamado de petróleo pesado, possui estruturas moleculares maiores e, como consequência, um refino mais caro. A partir do refino é em que o petróleo passa por uma série de processos químicos e físicos. São obtidos diversos tipos de combustíveis: gasolina, óleo diesel, querosene e gás, e inúmeros outros subprodutos, como lubrificantes, solventes, betumes e graxas. Petróleo no mundo: produção, consumo e fluxos. Por se tratar de um recurso não renovável, o petróleo tende a se esgotar. As estimativas mais pessimistas indicam que as reservas mundiais possam se esgotar daqui a 40 anos, o que é provável que não ocorra diante das descobertas de novas jazidas e de novas tecnologias de exploração. Entretanto, existe um desequilíbrio entre as regiões produtoras e consumidoras. O Oriente Médio é a região que abriga as maiores reservas mundiais de petróleo, com destaque para a Arábia Saudita, que é a maior produtora mundial. A Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia, Irã e México são responsáveis por aproximadamente 40% da produção de petróleo. Também estão na lista dos grandes produtores de petróleo a China, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Venezuela, Brasil, Noruega, Iraque, Líbia, Equador, Cazaquistão e Argélia. Alguns destes países integram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Essa organização visa controlar o volume de produção com o objetivo de alcançar os melhores preços no mercado mundial. Os países membros da OPEP possuem cerca de 70% das reservas mundiais de petróleo. A geopolítica do petróleo. Desde a descoberta dos primeiros poços de petróleo perfurados em 1859, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, esse precioso recurso se tornou o principal combustível responsável pelo crescimento econômico e industrial em muitos países, já nas primeiras décadas do século XX. Desse modo, sua demanda crescente impulsionou o desenvolvimento de uma indústria que se tornaria uma das mais importantes da economia contemporânea, a indústria petrolífera. O interesse econômico que o petróleo despertou foi tanto que em 1928 as 7 maiores empresas de petróleo de origem europeia e estadunidenses, conhecidas como as 7 Irmãs, formaram um cartel que detinha oligopólios do setor petrolífero em escala mundial. Os choques do petróleo. A crise do petróleo aconteceu em 4 choques, todas depois da Segunda Guerra Mundial, provocada pelo embargo dos países membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Primeiro choque. Em 1956, depois que o presidente do Egito, na época, Gamal Nasser, nacionalizou o canal de Suez, até então propriedade de uma empresa anglo-francesa. O canal é importação de passagem para exportação de produtos da região para os países ocidentais. Segundo choque. Aconteceu em 1973, em protesto pelo apoio prestado pelos Estados Unidos a Israel durante a guerra de Yom Kippur, tendo os países árabes organizados pela OPEP aumentando o preço do petróleo em mais de 400%. Terceiro choque.
ocorreu em 1979 durante a crise política no Irã e, consequentemente, deposição do Shah Reza Pahlavi, o que desorganizou todo o setor de produção do Irã, fazendo com que os preços aumentassem. O quarto choque foi a Guerra do Golfo, em 1991, depois que o Iraque, governado por Saddam Hussein, teve invadido o país vizinho, Kuwait, em um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Vou explicar o que é o carvão mineral. Encontrado muitas vezes em estratos rochosos sedimentares, originou-se da decomposição de restos orgânicos de antigas florestas que existiam em certas regiões do globo no final da Era Paleozoica. Soterrada em condições de alta pressão e na ausência de oxigênio necessário para a decomposição, essa matéria se transformou com o tempo no material rochoso que nós denominamos de carvão mineral, uma fonte de energia que moveu as primeiras máquinas a vapor no período da primeira revolução industrial. O carvão mineral constitui hoje a segunda fonte energética mais utilizada no mundo, e esse recurso é largamente utilizado como combustível nas termoelétricas, usinas que geram energia elétrica a partir do vapor produzido pela queima do próprio carvão. O gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais. Além disso, existe também o gás natural associado e o não associado. O gás associado é aquele que no reservatório geológico se encontra dissolvido no petróleo ou sob a forma de uma capa de gás. Neste caso, normalmente privilegia-se a produção inicial do óleo, utilizando-se o gás para manter a pressão do reservatório. Já o gás não associado é aquele que está livre do óleo e da água no reservatório. Sua concentração é predominante na camada rochosa, permitindo a produção basicamente de gás natural. Energia nuclear ou atômica. Com a crise do petróleo nas décadas de 1970 e 1980, como vimos, vários países industrializados no hemisfério norte passaram a investir em pesquisas e tecnologias voltadas para a construção de usinas nucleares como forma de produzir energia elétrica e diminuir sua dependência do petróleo. A polêmica da produção de energia nuclear. Os grandes desafios para a construção de usinas nucleares são o alto investimento necessário para sua instalação e para o domínio de sua tecnologia, além dos riscos sociais e ambientais decorrentes da geração do lixo atômico e da contaminação radioativa em caso de vazamentos. O lixo atômico formado pelos materiais utilizados na usina, roupas, peças e equipamentos, e pelos resíduos do combustível nuclear utilizado no reator, continua emitindo elevada quantidade de radiação por milhares de anos. As usinas hidrelétricas geram energia elétrica renovável e não poluente, pois não depende da queima de combustível. O aproveitamento dessa energia depende, portanto, do potencial hidrelétrico de um curso fluvial, o que, por sua vez, depende de certas condições naturais, como a existência de rios com desníveis mais acentuados ou com quedas de água em seus cursos e com leitos volumosos, que garantam o suprimento necessário de água. Embora muito difundida pelo mundo, a energia hidrelétrica é a mais aproveitada apenas nos países que dispõem de grande potencial hidrelétrico. Ainda que seja fonte de energia limpa e renovável, as hidrelétricas também ocasionam impactos, tanto ambientais quanto sociais. A formação do lago artificial das usinas pode encobrir extensas áreas que abrigam a fauna e a flora variada, terras férteis e agricultáveis, assim como causar a remoção de famílias de suas propriedades. Até meados do século XX, a queima da lenha e do carvão vegetal representava quase 50% do consumo energético no Brasil. Em um país ainda predominantemente agrário e exportador, essas fontes energéticas, obtidas a partir da abundante madeira existente na floresta da Mata Atlântica e da Mata de Araucárias, moviam o sistema ferroviário e o restrito parque industrial do país. As grandes transformações econômicas ocorridas no país a partir daquela época, desencadeadas pelos processos de industrialização e urbanização, aliadas ao expressivo crescimento demográfico, geraram uma enorme e crescente demanda de energia. No contexto dessas transformações, o governo brasileiro canalizou grandes investimentos para o setor energético, sobretudo para a exploração de petróleo. Em 1939, começou a ser explorado o primeiro poço de petróleo no país, perfurados nas proximidades da cidade de Salvador, na Bahia. A crise mundial do petróleo no início da década de 1970 teve sérios impactos na economia brasileira. Com a forte elevação do seu preço,
Os gastos com a importação do petróleo aumentaram muito, afetando nossa balança comercial e as contas do governo. Como alternativa para diminuir nossa dependência do petróleo, o governo brasileiro redirecionou sua política energética para a geração de fontes renováveis. Embora ocasionasse impactos, como foi visto a partir dessa época, várias usinas hidrelétricas passaram a ser construídas, sobretudo no Centro-Sul, aproveitando o excelente potencial hidráulico de seus rios. Petróleo da crise à autossuficiência. Com o crescimento da produção interna, decorrente da perfuração de novos poços de petróleo e da descoberta de grandes campos de petróleo em alto mar, a produção brasileira se tornou suficiente para abastecer o mercado interno. Ao alcançar a autossuficiência na produção de petróleo, o país praticamente eliminou a dependência em relação ao exterior e aos riscos econômicos gerados em caso de novas crises no setor petrolífero internacional. Na atualidade, o Brasil recorre apenas à importação de pequenas quantidades de derivados de petróleo para atender a sua demanda de óleo diesel e gasolina. Atualmente, a produção média de petróleo no Brasil chega a cerca de 2,3 milhões de barris por dia, o que coloca o país entre os maiores produtores mundiais de petróleo. A matriz energética brasileira representa o conjunto de fontes de energia disponíveis no país para suprir sua demanda energética. A matriz energética brasileira é bastante diversificada, sendo composta por eólica, hidráulica, solar e biomassa, responsável pela produção de biocombustíveis como etanol. Energia hidráulica. Aproximadamente 75% da energia elétrica produzida no Brasil provém das usinas hidrelétricas. No país, existem 140 usinas em funcionamento para a produção de eletricidade. A energia hidráulica é, portanto, a fonte renovável mais utilizada no país. Biomassa. O etanol é um biocombustível produzido por meio da biomassa. No Brasil, em 2015, foram produzidos cerca de 37 bilhões de litros de etanol. Energia eólica. De acordo com o Atlas Eólico Nacional, o Brasil é o país com maior capacidade de produção de energia eólica da América Latina e do Caribe. Energia solar. Entre as fontes renováveis disponíveis, a energia solar é a fonte menos utilizada no Brasil para a produção de energia elétrica. No ano de 2015, foi gerada apenas 0,01% de energia por meio fotovoltaico, placas com células fotovoltaicas que convertem energia solar em energia elétrica. Gás natural, que é um combustível fóssil de origem orgânica, formado basicamente por hidrocarbonetos leves gasosos, principalmente do metano. Encontrado em rochas sedimentares porosas, sua ocorrência no subsolo pode estar associada ou não ao depósito de petróleo. Constitui a terceira fonte de energia mais utilizada no planeta, responsável por cerca de 24% da matriz energética mundial. Além do baixo custo e da possibilidade de ser transportado em dutos, o uso do gás natural também constitui uma fonte de energia de menor tenor poluente, visto que sua queima emite bem menos poluição para a atmosfera do que outros combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. Ele também é largamente utilizado no consumo doméstico, que nós chamamos de gás de cozinha, no preparo dos nossos alimentos, em sistema de aquecimento de água. Também tem ampla utilização nas indústrias, na geração de calor, nas usinas termoelétricas para a produção de energia.